capítulo 16, versículo 34. Amém? E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Podemos assentar, por gentileza. Como é uma campanha sobre família, eu pedi para Deus uma mensagem. E Deus me trouxe essa família. Essa mensagem, ela vai ser um pouco diferente daquelas que eu costumo trazer. Ela vai ser ao reverso. Estamos começando essa história do final dela. Então, o final dela é descrito como uma família em uma mesa, se alegrando, conversando, todos batizados, todos salvos, todos alegres. Acredito que esse sonho é todo o sonho de todos nós aqui, não é? Acredito que você, como eu, nós temos familiares, temos uma família que precisa ser salva em Cristo, não é isso? E essa família aqui do Carcereiro, ela tem muito que nos ensinar essa noite. Eu vou, em nome de Jesus Cristo, passar para todos nós aqui essa história, aonde que essa família aqui, ela teve um processo para ser salvas, né? E aqui nós vemos aqui, em Atos 16:34, essa família, ela em uma mesa, ela reunida, ela alegre e contando os feitos, o que Deus tinha feito. Mas só que essa história, ela tem um processo. E todos nós também que estamos aqui, como a Mireia disse muito bem, nós temos um processo muito bem claro e definido. Eu não sei qual foi o seu processo que Deus te usou, que Deus usou para te salvar. Eu sei do meu. O meu também, Deus usou pessoas, Deus usou métodos, Deus usou várias formas para que eu pudesse um dia encontrar esse que pode nos dar o dom da salvação, o dom da vida eterna. Essa família aqui do Carcereiro é uma família que foi, entre aspas, abençoada pela atitude de dois homens. Paulo e Silas, eles entraram em uma cidade para pregar o evangelho. E chegando lá, tinha uma jovem que tinha um dom. Esse dom, que seria um dom aí de Satanás, de adivinhação. Aquela mulher, ela era tão fluente naquele local, que ela dava muito lucro, dava muito, para aquelas pessoas que tinham dinheiro postos ali, era uma pessoa que dava muito dinheiro, lucro, né? E quando Paulo e Silas chegou naquele local, a Bíblia diz que aquela mulher, possessa por aquele espírito maligno, começou a acompanhar eles. E aquela mulher, ela começou a falar: vocês são servos dos deuses Altíssimo. Até que Paulo e Silas, eles observaram que aquilo lá era um fogo estranho. Aquilo lá não era normal, não. E o que eles fizeram? Eles, no nome de Jesus Cristo, expulsaram aquele inimigo ali, e aquela moça foi salva. Aliás, aquela moça foi ali liberta por aquele espírito maligno. Só que aconteceu um problema. Aquela moça era um objeto de lucro. Aquela moça era um objeto de rendimentos financeiros naquele local ali. E aquela mulher, então, aqueles homens maiorais da fé, eles pediram que aqueles dois homens fossem julgados, e aqueles dois homens, que foram Paulo e Silas, eles fossem presos. Olha só, eles foram pregar o evangelho, eles foram pregar o amor de Jesus Cristo, e por causa disso, eles foram presos. E a Bíblia diz que eles foram presos, eles foram acorrentados, eles foram colocados num tronco, os dois. Imagina você e eu sendo preso injustamente, pregando o evangelho de Cristo, pregando as boas novas de salvação para esse mundo, e de repente esses dois homens ali acorrentados, presos naqueles troncos ali, a única chance que eles tinham era o quê? Louvar a Deus, adorar a Deus. E lá por volta da meia-noite, esses dois homens, eles começaram a entoar louvores a Deus. Eles começaram a glorificar esse Deus que nos ama. E a Bíblia diz que até os presos que
que estavam lá naquele cárcere lá, eles ouviam os louvores, né, os louvores daqueles dois homens. E aqui no versículo 25 fala assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, né? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Aqui nós vemos então, como eu falei, desde lá atrás, esses dois homens movidos pelo Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. E quando nós decidimos fazer a obra de Deus, uma coisa nós temos que ter ciência disso aí. Vai vir as perseguições, vai vir as lutas, vai vir as injustiças. Esses dois homens, eles foram presos injustamente. Só que ele nos ensina uma coisa interessante aqui. No meio da luta, no meio da escuridão, no meio do problema, nós temos que entoar louvores a Deus. O salmista diz o quê? Que Deus habita no meio dos louvores de Israel. E naquele local ali, os presos ouviam. Você sabia que toda vez que você, no meio de uma luta, no meio de uma batalha que você está espiritual, quando você glorifica a Deus, as pessoas estão te ouvindo? As pessoas estão te observando? As pessoas estão me observando? É importante saber que a todo momento o cristão é observado. E isso vai gerar um resultado. E entenda uma coisa, eu coloquei aqui uma frase: toda ação é motivada por uma motivação. Interessante, né? Olha só, toda ação é motivada por uma motivação. Motivo, ação. Nesse caso aqui, esses homens, eles foram presos porque teve um motivo, né? Por causa de dinheiro, por causa de poder. Só que eles mal sabiam que o reflexo disso, você sabe no final quem foi abençoado? Quem foi abençoada? Toda a família do carcereiro. Vamos descobrir aqui. Então nem sempre o processo que Deus usa para nós é sempre um processo, sabe, tranquilo. Deus pode permitir as lutas vir, as dificuldades vir, para que nós possamos trazer salvação para a nossa família. E nós vemos aqui, nesse texto bíblico, que o carcereiro, no versículo 27, esse carcereiro aqui, eu me coloquei, pode dar outro último banner, é só dois, só isso aqui. Aqui não vai aparecer muito bem o rosto dele, mas quando eu li esse texto aqui, eu me coloquei, sabe, esse carcereiro pareceu muito comigo. Eu queria que você também colocasse com você nessa noite. Esse carcereiro, ele tinha uma responsabilidade muito grande de cuidar ali de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos. Ele foi dado a ele uma responsabilidade, na verdade, de não deixar que os presos, não somente Paulo e Silas, mas todos aqueles presos daquele local fossem soltos. Mas quando Deus age, quem pode impedir? Ninguém. Porque Deus é Deus de milagres. Olha só o versículo 27. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando para que os presos já tinham fugido. Aqui nós vemos aqui Paulo e Silas presos. Eles estavam louvando a Deus. Deus, ele envia ali um terremoto, né? Aí as cadeias são quebradas. Ali são libertas todas as cadeias que tinham ali. Eles estavam, entre aspas, soltos. Só que aquele carcereiro, ele estava dormindo, entre aspas, né? Ele estava tranquilo, porque olha, aqui é um local tão seguro que eu vou dar uma sonequinha. E aquele homem, ele mal sabia que Deus ia enviar aquele terremoto, aqueles homens iam ficar soltos. E quando que ele acorda, ele fica tão preocupado que ele fala assim, e vendo que estavam abertas as portas da prisão, ele tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, que era escuro aquele local, né? Ele ficou preocupado que a responsabilidade que ele tinha perante aqueles maiorais que foram prejudicados financeiramente ia fazer com ele. Olha só, mas Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Ou seja, Paulo estava preso, ele e Silas, Deus opera aquele milagre ali, e ele vendo aquele homem que era responsável de estar, entre aspas, né, fiscalizando a prisão dele, ele acalma o próprio preso. O cristianismo é assim, não é verdade? Aquela pessoa que faz o mal para nós, às vezes nós fazemos o bem para ele. É tudo ao contrário, a matemática de Deus é totalmente ao contrário do homem, né? Olha só, versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só, aquele homem estava no escuro, aquele homem estava com a visão turva. Você percebeu que esse detalhe aqui que a Bíblia diz? Quando nós estivermos no escuro da vida, onde que nós não enxergamos nada, não tome nenhuma decisão. Você pode perceber bem que as piores escolhas que nós fazemos na vida são aqueles momentos de escuridão que nós temos, é verdade? O que Deus pede para nós nessa noite? Toda escuridão que nós tivermos na vida, fica quieto, ouça a voz de Deus, porque Deus vai nos dar a direção a seguir. Aquele carcereiro, ele estava a tal ponto que ele queria tirar a própria vida dele, mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala assim: não tira a sua própria vida, porque aqui nós estamos aqui. Versículo 29 está escrito assim: e pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas. Quer dizer, a atitude dele, né? Ele pediu luz, né? Pediu luz. Qual que é a atitude dele depois? Ele já se prostra, né? Se prostrar, sabe o que é, irmãos? É reconhecer, sabe, que nós estamos em uma posição que nós podemos se humilhar. Aquele homem se humilhou, ele reconheceu e pediu ajuda. Versículo 30, e tirando-os para fora disse: senhores, olha só a pergunta daquele homem quebrantado já o coração dele. E tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só que interessante, aquele homem de guardador daqueles presos, quem estava na verdade, você sabe quem estava preso na verdade? Não era Paulo e Silas. Você sabe quem estava preso aqui no texto bíblico? Era aquele homem carcereiro, preso na escuridão da vida dele, preso naquele mundo que ele vivia de prender presos, soltar preso. E às vezes Deus permitiu que aqueles dois homens usassem o próprio nome de Jesus Cristo para libertar aquela mulher que estava cativa por Satanás há muitos anos ali, que tinha o dom de adivinhação. Eles foram para aquele local, e naquele local Deus, através dos louvores que eles entoaram ali, manifesta a graça dele para salvar não somente aquele carcereiro. Vamos ir adiante aqui, porque não foi, a salvação não alcançou só ele, a salvação alcançou toda a família dele, como Deus quer alcançar também a nossa família, amém? Vamos lá, pedindo luz, eu falei já, né? Versículo 31, eles disseram, Paulo e Silas falaram assim: ó, você quer saber o que você precisa fazer para ser salvo? Tá bom, eu vou te dar para você aqui o segredo, como para toda pessoa no mundo. Qual que é o segredo da humanidade ser salvo? Qual que é? Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O grande segredo do cristianismo, sabe o que é, irmãos? É Jesus Cristo. É nós entregarmos para as pessoas esse senhorio de Cristo. Aquele homem, ele estava preso ali. Paulo e Silas nunca tiveram preso no tronco. Esse tronco foi usado para manifestar a glória de Deus, mas na verdade ali tinha um propósito de Deus: salvar não somente aquele homem perdido, aquele homem que estava no escuro, aquele homem que estava perdido nas suas escolhas. Olha só o que Deus faz, versículo 33. E tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Aquele carcereiro fez com Paulo e Silas, tá? Lavou-lhe os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha só,
depois daquele homem, ele se prostrar, ele pedisse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? É só você crer em Jesus Cristo, você reconhecer aquilo que ele fez aqui na terra. Ele morreu por mim e por você. E depois ele fala assim: olha, isso aqui era mais de meia-noite, imagina, né? Aqui fala que eles louvaram era mais de meia-noite, né? Depois disso aqui tudo, não sei qual hora que foi, mas acredito que foi nunca depois, horas depois. E a Bíblia diz o quê? Olha só, aquele homem, ele foi batizado no 34, que nós começamos a mensagem. Levantando a sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha só o que aconteceu aqui. Aquele homem foi salvo. Adivinha quem foi abençoado também? Toda a sua casa. Quando você vem aqui numa corrente igual essa, o pastor sempre fala para nós que a corrente nunca acaba, né? Ela sempre permanece. Essa corrente, irmãos, é uma coisa que nós temos que entender, porque não é só para nós. O reflexo vai reverberar, sabe aonde? Toda a nossa família. A semente que nós lançamos, nós não podemos ver. Eu li um livro agora, recentemente, eu li o livro, eu esqueci agora do autor agora, me veio agora um clarão aqui. E aquele homem, ele orou durante para 5 pessoas da vida. Ele disse, George Miller, ele teve mais de 50 mil orações respondidas por Deus. Ele marcava as orações e ali Deus respondia. Um homem que teve mais de 50 mil orações respondidas. Patrícia sabe, Patrícia. Aquele homem falou assim que ele orou por 5 pessoas. Todas as orações Deus respondeu. Ele disse que a primeira pessoa que ele orou, a pessoa demorou 1 ano e meio para se converter. A segunda pessoa demorou 4 anos para se converter. Esse homem viveu aqui na terra 97 anos de idade. A terceira pessoa, ela veio se converter quando ele tinha 50 anos de cristianismo. A quarta pessoa foi com 60 e poucos anos. E a quinta pessoa, ele morreu e não viu a pessoa se converter. Mas diz a história que depois de alguns anos a pessoa se entregou ao Evangelho. As sementes, irmãos, que nós semeamos aqui nesse mundo, às vezes você não vai ver hoje. Porque o nosso propósito, sabe o que é? É semear a palavra. Paulo e Silas aqui, eles semearam. Só que o reflexo de tudo isso caiu aonde? Na família. Por isso que eu falei o seguinte, olha, o fim que virou o começo. O tema dessa palavra é o fim que virou o começo. Às vezes na nossa vida nós podemos pensar assim, é o fim de todas as coisas. Mas de repente, para nós humanamente falando é o fim, né? Mas para Deus é o começo. Começo da nova vida. Imagina aquele homem escravo ali, preocupado com os presos, preocupado com aquelas pessoas que só pensavam em dinheiro, né? Aquela mulher possessa dava muito lucro, a Bíblia diz, dava muito lucro para eles. Prende esse homem aqui, observa eles. Através, Deus fez aquele terremoto, chacoalhou as estruturas daquele homem, daquele local, porque Deus queria salvar não somente ele, mas também salvar toda a família dele. É assim que Deus quer também comigo e com você. Eu gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, com essa palavra, com essa breve palavra, tivesse no seu coração, porque aquele carcereiro nos mostra o seguinte, que nós podemos estar no momento da nossa vida tranquilo, está tudo bem, até o ponto de estar acomodado. Deus pode abalar a estrutura e pode nos trazer um novo recomeço. E para fechar essa palavra, irmãos, eu queria trazer aqui apenas algumas citações de pessoas que aparentemente elas tiveram o fim da vida delas, mas era o começo. Filipenses 1:6. Olha só, garante que o fim de uma etapa é o progresso de uma obra divina em andamento. Ou seja, Paulo falando aqui, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo aqui reforçando para aquela igreja em Filipe, porque esse carcereiro aqui também era de Filipe também. Ali em Apocalipse 21:5 fala o seguinte: mostra Deus transformando o fim de uma era no início de outra. Aquela que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Isaías 43, versículo 18 e 19 fala assim: orienta a não lamentar o fim do passado, pois algo novo está nascendo. Esqueçam as coisas passadas, não vivam mais no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem. Apocalipse de novo 22:13 revela que o próprio Deus coordena todos os começos e encerramentos da nossa história. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E para fechar, Jó 42:12 fala assim: o exemplo prático de um recomeço após o fim de tudo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Para terminar essa palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. De repente você entrou aqui nessa noite falando assim: parece que hoje é o fim da minha vida, é o fim de um problema, de uma situação. Como a Mireia disse no começo do filhinho dela, ele mal sabia, né, onde que estava o ferimento ali, como a mãe sabe. Nós temos que entregar tudo a Deus. Hoje eu estava na Santa Casa fazendo um exame, eu sozinho numa sala, e bem do meu lado tinha uma árvore não, uma planta, e essa planta só tinha uma flor, tipo de um casulo enrolada. E eu olhei assim, esperando fazer o exame. Eu falei: só faltava essa flor abrir na minha frente. E Deus falou para mim assim: eu vou fazer isso. De repente aquela flor se abriu na minha frente. Eu não tenho dúvidas que Deus existe. Eu não tenho dúvidas que Deus está aqui. Eu não tenho dúvidas que Deus usa pessoas, Deus usa situações para falar conosco. Obrigado, Mireia, porque esse exemplo seu falou muito comigo. Pai, que essa palavra nessa noite, nessa campanha da família, nós apresentamos, ó Pai, como essa família do carcereiro. Nós apresentamos também a nossa família, como o pastor orou. Pai, nós abençoamos nossa família e pedimos, ó Pai, tenha misericórdia com a nossa família, alcance os seus, porque um dia, Pai, o Senhor nos salvou também. E que essa palavra, Pai, o Senhor possa abençoar cada um de nós, trazendo um novo recomeço em Cristo, uma nova vida em Cristo. Por isso, ó Pai, eu entrego a Ti essa palavra, essa breve palavra, e abençoa, Pai, todos os irmãos que estiveram aqui, e que possam daqui abençoados para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.